O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Hoje é dia 4 de outubro de 2024. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Leandro Stein, Matias Pinto, Felipe Lobo e Bruno Bonsante, conversando de futebol também com o Nino e outras interferências que a gente tiver ao longo do programa, cada um com suas ambulâncias, né? O Felipe Lobo, não sei se você reparou, Matias, na verdade, desde que o Felipe Lobo mudou para Limeira, a gente teve uma troca no podcast Meio Campo. Saíram as ambulâncias, as quedas de luz e entraram passarinhos. Você reparou que tem passarinho às vezes na nossa edição? Não. Limeira tem muito passarinho, então é uma beleza. Dá uma medida de como melhorou a vida. Hoje eu dormi, viu, Bruno Bonsante, no escritório de frente, né? A casa onde eu moro, o quarto fica nos fundos e na frente fica o escritório, a janela para a calçada, né? Inacreditável, né? São Paulo é inacreditável. Tipo, 3h45 da manhã passa um caminhão que leva caçamba pros lugares. Cara, parece que tá, enfim, um show do Offspring na porta da sua casa. Faz menos barulho, treme menos a casa. Mas passarinho legal. Não, meu fone não anda muito bom, né? Primeiro, boa tarde a todo mundo. Mas meu fone não anda muito bom assim, né? Tem que ficar limpando e tal. Mas aí eu peguei um ônibus elétrico e eu tava ouvindo podcast e eu falei, caramba, velho, meu fone tá tão bom agora. Porque é muito mais silencioso, né? Então, os veículos elétricos talvez não seja a salvação do mundo, mas pelo menos eles são mais quietos. A gente na próxima hora vai falar de Champions League, vai falar também sobre algo que pode estar mudando a história aí do mercado, né, no futebol europeu. A gente vai falar sobre o caso de Arrá, mas antes disso, viu, Leandro Stein, meu abraço para você, meu boa tarde. Alô, Caio, um abraço para você. Ouçam lá do B do Rio, Internazionale 4, Estrela Vermelha 0. E Barcelona 5 e Young Boys 0. E esses foram os dois badalos da rodada? Não, o Borussia Dortmund fez 7-1 no Celtic, o Manchester City fez 4-0 no Slovan Bratislava, o Benfica fez 4-0 no Atlético de Madrid. Muita goleada na Champions League, né, Leandro Stein? Boa tarde. Foi uma boa tarde, uma rodada de goleadas. Assim, dessas todas, eu acho que a que precisa de mais consideração é o Benfica 4-0, né? Porque é o mais inesperado, assim, é uma prova de força do Benfica, né? Até num momento de mudança, no meio da temporada, de contratações importantes. E contra o Atlético de Madrid, que vinha de um clássico em que conseguiu buscar o empate, mas é um clássico tão tumultuado em que o futebol ficou em segundo plano. E o Benfica mostrou como jogar bola contra o Atlético de Madrid, né? Um resultado até inesperado, pensando no histórico do Simeone, embora o Atlético de Madrid defensivamente nos últimos anos já passe longe do que já foi um dia com o Simeone, né? Do que foi especialmente naquele auge ali por volta de 2013 e até 2016, mas uma vitória muito contundente do Benfica, mostrando a qualidade de alguns desses novos contratados, né? Especialmente o Aktürkoğlu, que enfim, é um jogador que chamava muita atenção desde o Galatasaray e foi muito bem nesse jogo. Tem outros que chegaram, né? O Pavlidis é muito bom, o Anduni, que saiu do banco, o Best, que saiu do banco. Enfim, o Benfica fez um mercado de transferências que talvez demore um pouco para ter o encaixe desses jogadores, mas que dá qualidade ao time, né? E o Di Maria, mais uma vez, provando como um cara de jogos grandes, né? Assim, muito decisivo nessa partida, muito efetivo. O Di Maria, que tem uma história contra o Atlético de Madrid em Champions, né? Se a gente pensar que a final de 2014, quando o Real Madrid conquista lá 10º, e quando de fato inicia esse período vitorioso do clube, o melhor em campo naquela final foi o Di Maria. Isso precisa ser exaltado, né? E eles até mencionam isso no documentário recente sobre o Di Maria, que eu recomendo, que é muito interessante
saiu na Netflix, né, uma série documental sobre o Di Maria, e eles ressaltam um pouco aquele período dele no Real Madrid, a importância dele na final, mas enfim, uma vitória especial do Benfica nesse jogo, e acho que vale também entre essas goleadas citar uma que é um pouco fora do radar, mas que chama atenção para a grande surpresa da Champions nesse início, que é o Brest, né? O Brest ganhou por 4-0 do Red Bull Salzburg, não é um jogo tão visado assim, né? Pensando em times de pote 3, pote 4, mas o Brest, que, enfim, já fez uma temporada surpreendente no campeonato francês, até por não contar com um time, assim, de tantas promessas, né? Um time que pareceu para a ocasião e consegue ter frutos também nessa Champions, contra um Salzburg que tem dificuldades na renovação, né? Após perder muitas estrelas, né? Um processo contínuo com o Salzburg de, enfim, vender jovens promessas, mas dessa vez está encontrando mais dificuldades para se remontar, até depois de perder a hegemonia no campeonato austríaco. Um baita resultado do Brest, essa goleada e essa, de certa maneira, essa surpresa, né? Com 6 pontos. E aí acho que já se vem algumas permite reflexões. sonhar, né, Stein? Porque tem alguns confrontos acessíveis, né? Claro, visita o Barcelona, recebe o Leverkusen, mas joga com Sparta Praga, PSV, Shakhtar, né, que joga num estádio neutro, enfim, é possível, né? Não, é exatamente isso. Assim, essa vitória, e acho que esse momento do Brest até ele serve de reflexão para a gente olhar para alguns detalhes dessa nova Champions, né? Porque, enfim, enquanto está todo mundo aprendendo com esse novo regulamento, uma das coisas que eu fiquei refletindo sobre o resultado é a importância de se ganhar os jogos contra adversários do pote de cima, né? Especialmente esses times do pote 4, quando eles conseguem corresponder contra um time de pote superior e até bagunçam a tabela. Outro ponto é que, assim, nesse início você não tem tantas referências, né, em relação à dificuldade de tabela de cada time, sobre as chances reais de classificação, porque os duelos são totalmente aleatórios e não se tem a baliza dos confrontos diretos, né? Isso acho que acaba sendo importante no sistema de grupos, porque você sabe que pode recuperar um confronto direto, especialmente pelo modelo das competições da UEFA, né, considerando o confronto direto como um critério importante de desempate. Dessa vez não, dessa vez o saldo de gols pesa bastante, e isso também ajuda a catapultar um pouco essa campanha inicial do Brest, né? E outro ponto assim, que bagunça um pouco essa tabela da Champions, e que pode até ser um assunto para a continuidade do podcast, é a questão como os times de ligas fortes, eles também têm representantes em potes menores, né? E esses times, eles podem acabar sendo fiéis da balança nessa disputa, e aí acho que vale citar, por exemplo, o Aston Villa, que ganhou do Bayern de Munique num jogo com caráter histórico de tantas maneiras, assim, pensando no pano de fundo entre os dois clubes que já disputaram final de Champions em 82, quando o Aston Villa foi campeão, ou no próprio retorno da Champions ao Villa Park, né, depois de 41 anos, tudo isso tinha um caráter especial, mesmo a maneira como o Lille consegue aprontar contra o Real Madrid, então ainda tem essas armadilhas, né? Um time que vem do pote 4, ele não vai ser necessariamente um time mais fácil de se derrotar, porque o ranking continental da UEFA pesa para a determinação dos potes. E esses times que chegam das ligas grandes sem ter necessariamente uma sequência em Champions, mesmo Liga Europa e Conference, eles vêm de potes menores, e isso abre um pouco o caminho para surpresas e para bagunçar um pouco essa classificação, que é o atrativo, né? A gente não tem parâmetro, então fica um pouco essa expectativa do que realmente vai acontecer na sequência. Uma outra reflexão que eu tirei disso é que a gente... A dificuldade da tabela vai variar bastante, né? Então, você pega o Brest, que começou muito bem, realmente, tem chance de se classificar, que talvez a gente não visse antes, entre os 24 primeiros, mas pegou o Sturm Graz e o Red Bull Salzburg, né? Que, aliás, dá o título austríaco logo pro Brest. Mas foi um começo, assim, com uma tabela mais tranquila do que a do Milan, né? Que é a decepção da Champions até agora. Mas enfrentou o Liverpool e enfrentou o Bayer Leverkusen. Então pegou uma tabela bem mais difícil. Essas coisas vão se equilibrar, teoricamente, ao longo das 8 rodadas
e dos 5 meses 4 meses, sei lá, dessa Champions League muito mais prolongada. Mas o Milan, por exemplo, ainda pega o Girona em casa, pega o Dinamo Zagreb, pega o Estrela Vermelha, pega o Slovan Bratislava e pega o Clube Brugge. Então, assim, eu não vejo que o Milan está ameaçado de não ser classificado. Ele tem 15 pontos relativamente tranquilos aí. Ainda vai pegar o Real Madrid também, se quiser brigar por vaga entre os 8 primeiros. Mas assusta que o Milan tenha só 0 pontos depois de 2 rodadas, mas quando você olha para a tabela, a classificação ainda é perfeitamente possível, ainda está super tranquila, porque todo mundo vai ter jogo difícil em algum momento, todo mundo vai ter jogo fácil em algum momento, e só calhou que os do Milan apareceram nas primeiras rodadas. O Brest, assim, não vou dizer que todo jogo é difícil para o Brest, mas ele está num patamar mais intermediário em que, né, ele pegou jogos mais equilibrados. O Red Bull Salzburg, teoricamente, seria um adversário equilibrado para o Brest. É que não está num bom momento. Mas o Brest ganhou esses jogos, não é fácil para esses times de orçamento menor se classificar, mas também é um efeito da tabela. Eu quero mandar um abraço pro Francisco Setaro, pro Gabriel Chagas, diretamente de BH, Getro Martins, Jonatas Lucas, Brauner Cruz, goleiraço, um abraço para você, Rafael Montanaro, Joab Epifânio. O Xadrez Verbal vem logo mais. Aliás, já tá gravando. E em breve a gente grava hoje também o Bundesliga no ar, que volta hoje. Um beijo pro Gerd Wenzel, Luiz Gustavo, um abraço, Júlio Palmieri, Daniel Cohen. É o seguinte, né? A Champions League é um campeonato, ouvindo vocês, eu fiquei pensando, como é que pode, né? Que posição que você ficou? Fiquei em 21º, tô classificado. Não dá, gente, não dá. Pro 21º, só pela... Mas tá pré-classificado. Tá classificado, não tá na cobertura do prédio. Classificado, Tem um mata-mata a mais, mas é mata-mata, sabe? É um pouco complicado. Ô, Leandro Stein, seguinte, companheiro, houve um momento marcante na história do futebol em que a União Europeia, recém-instituída naquele continente, encontrou também a Lei Bosman. Isso mudou completamente a maneira como se fazia negócio. Você tinha restrição de estrangeiros, inclusive entre países da União Europeia. A União Europeia passa a existir, então o espanhol pode jogar na Alemanha, o alemão pode jogar na Itália sem contar como estrangeiro. A Lei Bosman muda também radicalmente a forma como os contratos são feitos, como você pode assinar contratos. Acaba que os clubes passam a ter menos poder sobre os jogadores, e é possível que a gente esteja perto de ver uma Lei Bosman 2.0. O caso não vai se chamar Bosman, mas pode vir a se chamar Lassana Diarra. O Tribunal de Justiça da União Europeia está com esse julgamento na mão. Existem regras de transferências da FIFA que, na interpretação desse tribunal, ou de pessoas que estão ali no tribunal, ferem as leis da própria União Europeia. Explica pra gente o que tá pegando, o que a gente pode ver de mudança nos próximos meses. Bom, vamos lá. Desde o princípio, porque é um caso deveras delicado, pode ser muito importante, tem um pano de fundo longo, né? Considerando que começa ali 2014 para 2015 já essa disputa, e são 9 anos nos tribunais, né? Começar pelo início. Lassana Diarra, quando foi vendido do Ange para o Lokomotiv Moscou, sem participar necessariamente das negociações, houve essa transferência. O Ange, como a gente sabe, era um clube que recebia muito dinheiro e que depois deixou de receber o apoio do Daguestão, tanto que entrou em declínio. E no meio desse processo de desmontagem do clube, o Lassana Diarra, volante, enfim, Real Madrid, PSG, Olympique de Marseille, ele foi para o Lokomotiv, começou bem, mas caiu de rendimento e o clube quis reduzir o seu salário. O Diarra também começou a se rebelar contra essa atitude do Lokomotiv, né? Começou a faltar treinos, tudo isso. O Lokomotiv fez um rompimento de contrato, e após o caso ser levado para a própria FIFA, o Diarra ele acabou sendo obrigado a pagar 10
milhões e meio de euros, algo que ele se recusou diante de toda a situação que aconteceu. Nesse período, após a decisão da FIFA, o Charleroi tentou contratar o Lassana Diarra, mas antes preferiu conferir com a FIFA se era possível fazer essa transferência, e aí a FIFA não autorizou porque não seria viável enquanto não se pagasse essa multa estipulada ao Diarra, e a Liga Russa ela não daria a autorização para o Diarra se transferir para o Campeonato Belga enquanto não fosse paga essa multa. E aí, a partir de 2015, o Diarra entrou na justiça belga contra a FIFA e contra a própria Liga Belga para, enfim, anular esse caso, né? Para não ter essa questão de pagamento de multa, e no fim ele acabou se transferindo ao Olympique de Marseille, terminou no PSG, continuou a carreira, já se aposentou, mas desde então o trâmite segue correndo e o caso caiu na Corte Europeia de Justiça, e nessa sexta-feira a Corte Europeia de Justiça tomou a decisão sobre o caso a favor do Lassana Diarra. Primeiro, que avaliou que essas leis de transferência da FIFA elas acabam sendo contrárias às leis de trabalho da própria União Europeia, né, por representarem riscos legais, financeiros e esportivos aos jogadores. E essa regulamentação, a Corte da União Europeia avaliou que elas não são necessárias porque elas não se justificam só pela necessidade de regular o esporte, né? Assim, o esporte não se regula só pelas leis de transferência da FIFA. Então, a Corte Europeia ela acabou advogando pela liberdade de movimento dos atletas, né? E, assim, essa liberdade de movimento dos trabalhadores é algo importante, uma das bases da União Europeia como um bloco econômico, e classificou essas regras de rompimento sem justa causa, né? Que, como foi avaliado o caso do Lassana Diarra, como algo draconiano e anticompetitivo, porque, enfim, para a União Europeia não se justifica ter que pagar essa multa diante de tudo que se causou ao jogador, né? Diante dos prejuízos financeiros que ele teve, diante dos prejuízos esportivos e mesmo legais, embora tivesse disputa entre Lokomotiv e Diarra sobre a sua situação contratual, a União Europeia deu ganho de causa pro jogador, mesmo sem ele ter uma justa causa nesse rompimento. E, assim, dentro de toda essa decisão da União Europeia, abre-se um precedente, né, para que os clubes façam transferências sem necessariamente justa causa no rompimento do contrato e sem a confirmação da liga originária, que é algo necessário, né, para se confirmar a transferência. No caso, a Liga Russa não deu autorização para o Diarra e gerou toda essa discussão, né? E assim, o ponto interessante é que o mesmo advogado, o mesmo grupo de advogados que defendeu Lassana Diarra nesse caso, são os mesmos advogados do Bosman, né, em 1995, quando ele conseguiu ter um ganho que revolucionou o mercado de transferências por ganhar a liberdade de assinar um novo contrato ao fim de seu vínculo anterior com o clube, né, que antes não existia essa liberdade de decisão, e o próprio advogado... Era o passe ainda, né? Exato. Essa questão do passe, o próprio advogado, ele interpreta esse ganho na Corte Europeia como algo muito importante para a transformação desse cenário europeu de transferência de jogadores. Obviamente que o caso ele não está fechado ainda, ele vai voltar para a Corte belga para ter uma decisão final, mas o posicionamento da Justiça Europeia, da União Europeia, é muito importante. A FIFA se posicionou oficialmente e, assim, respondeu que o julgamento ele só questiona 2 parágrafos dos seus regulamentos, que diz que vai analisar a questão, mas que o princípio básico do sistema de transferência, os princípios básicos do sistema de transferências, eles foram reafirmados, mas outras entidades já começam a se colocar, já começam a questionar isso. Por exemplo, a FIFPro, né, que é a entidade que representa os jogadores, ela deu boas-vindas à decisão e pediu um trabalho em conjunto para reformular as regras junto com os atletas e os representantes, né? E nesse momento acho que surge uma grande dúvida sobre o que vai ser o futuro, né? Porque, enfim, dar o ganho de causa ao Lassana Diarra nesse momento permite um livre trânsito dos jogadores sem que eles façam necessariamente uma compensação para o clube dono de seu contrato, enquanto o contrato ainda está vigente, né? Sem necessariamente uma justa causa.
Então ficam várias perguntas sobre esse caso, por exemplo, como a FIFA vai reagir a tudo isso, né? Porque, de certa maneira, uma decisão a favor do Diarra, ela tira o poder da entidade como intermediária nessas transferências internacionais, como os próprios atletas vão reagir, porque numa balança de poder, eles ganham mais poder, né, com essa decisão a favor do Diarra, e até um poder maior na mão dos seus empresários, dos seus agentes para negociar essas transferências. Como os clubes vão reagir também é importante, e assim, a princípio o que se nota é que a lei do mais forte, né, a lei do mais rico, ela tende a prevalecer, porque, enfim, se não é preciso pagar compensação, o dinheiro vai falar mais alto, então tende aos clubes mais ricos prevalecerem ainda mais no mercado de transferências. E o ponto central é como esse mercado vai se regular a partir dessa decisão. E aí não é de se duvidar que existe uma autorregulação que envolva mais os próprios jogadores, os agentes e os clubes, em vez da FIFA ter esse poder centralizado na própria mão, né? E isso é um ponto importante que a União Europeia julgou, que a FIFA ela não precisa ter necessariamente o poder sobre as transferências para regular a integridade do esporte, dando mais poder aos jogadores como agentes livres nesses negócios, né? Como tendo liberdade de movimento. Está muito nebuloso, né? Mas assim, quais vão ser os próximos passos? Mas assim, a partir de avaliação de muita gente ao redor, de muita gente que vem acompanhando esses julgamentos, enfim, a análise da Corte Europeia é uma tendência grande de uma mudança, pelo menos na própria estrutura de como o mercado de transferências funciona. E eu acho que o ponto mais importante em relação ao caso Bosman é mostrar, né, que os jogadores não eram trabalhadores à parte, né? Que a legislação trabalhista europeia valia para eles também, porque eles pareciam cidadãos extra-classe, né? Então, porque a União Europeia já existia, né? O futebol europeu tinha essas regras antiquadas, né, em relação ao livre trânsito, né, principalmente se tratando de profissionais. Então, esse é o marco, né, que na verdade o futebol europeu tem que se adequar tardiamente, né, às legislações vigentes, né, desde a formação da comunidade europeia. E toda vez que levam para o tribunal, né, o futebol perde, né? No geral, assim. Na Superliga foi a mesma coisa, né? E a Superliga até é o que a gente gostaria de ver bloqueado, né? Mas os tribunais europeus também apontaram o monopólio quando o Real Madrid entrou lá na justiça e tudo mais. Então, no geral, acho que é uma coisa interessante desse caso é que quando bate a lei do futebol com a lei europeia, raras vezes elas estão alinhadas. Assim, o efeito prático dessa medida, dessa briga judicial, é que clubes ricos, por exemplo, poderiam começar a incentivar jogadores a romper os seus contratos e eles teriam a possibilidade de assinar por esses clubes ricos sem um pagamento de taxa de transferência. Eu não acho que isso vai, mesmo que tudo seja confirmado, eu não acho que vai acontecer assim, tão generalizadamente, né? Assim, porque o jogador teria que ter uma justa causa para rescindir o contrato e ir para outro clube sem taxa de transferência. Se ele rescinde o próprio contrato sem taxa de transferência, isso pode causar problema ainda. Mas se ele tiver justa causa, se ele rescindir o próprio contrato sem justa causa, né? Mas se ele tiver justa causa, ele poderia ir para outro clube e o clube que perdeu o jogador ficaria judicialmente vulnerável, né? Não exatamente vulnerável, mas sem poder de barganha ou argumentos para exigir uma taxa de transferência. Porque o que acontece muitas vezes nesses casos é que o clube que está contratando o jogador que teve o contrato rescindido ou que rescindiu o contrato por causa de algum tipo de disputa judicial acaba pagando, né? Nunca é o próprio jogador. Raras vezes é o próprio jogador, né? Isso a gente viu algumas vezes acontecer também, né? Teve um caso recente, acho que entre Milan e Olympique de Marseille ou Roma, agora eu não lembro exatamente. Mas geralmente assim, digamos, usando o exemplo desse caso, né? O Diarra chega no Charleroi e fala, olha,
sem taxa para mim, mas paga a minha dívida lá, e essa é geralmente um valor menor do que você tiraria no mercado. Nesse caso, por exemplo, foi o valor que o próprio Lokomotiv Moscou tinha pagado para o Anzi. Então, é um valor geralmente menor, né? Então costuma valer a pena para o clube comprador. O clube comprador não teria mais que pagar esse valor, porque ele não precisaria mais do certificado da federação vendedora. Então acho que isso cria uma instabilidade, realmente, assim, joga o poder mais pro lado dos jogadores. Não acho que vai ser uma festa, também jogadores rescindindo o contrato a todo tempo, indo para lá, indo para cá. Acho que também o futebol tem uma maneira de regulamentar de novo, né? Assim, a partir dessa decisão, a gente vai criar regras para determinar o que é a justa causa, o que não é a justa causa, qual é o fardo de prova, qual que é, porque para também não usar, tipo, o diretor não sei o que olhou torto pro jogador, o jogador fala, justa causa, e aí rescinde o contrato. Tipo, também vai precisar ter uma série de regulamentações firmes em relação a isso, mas é mais uma decisão, né, a favor dos jogadores, né, e sinceramente, acho que até faz certo sentido, né, porque é um pouco estranho você pensar que o Lokomotiv Moscou pode rescindir o contrato do Diarra e não deixar o Diarra trabalhar em outro clube, né? Foi uma decisão, nesse caso principalmente, né, que foi uma decisão do Lokomotiv, primeiro, de baixar o salário do Diarra, porque achou que ele não estava jogando muito bem, o que é bizarro, né? O cara não ganha por produtividade. E aí o Diarra também, né, faltou em alguns treinos, então teve uma disputa ali, aí o Lokomotiv Moscou rescinde o contrato do cara e ainda proíbe ele de continuar trabalhando até que a multa seja paga. Então, eu entendo, né, porque também que essa decisão foi tomada. Eu quero trazer para o nosso futebol aqui, sul-americano, porque eu acho que essa decisão tem muita implicação para cá. Acho que até não tem uma implicação inicialmente tão direta no futebol europeu, porque eu acho que, assim, vai ter implicação, óbvio, mas eu acho que imediatamente, assim, se isso começasse a valer, se chegar na última instância... Porque aqui tem justa causa em todo lado, né? Então, porque uma das coisas que é muito comum no futebol sul-americano e que é um absurdo, inclusive a lei brasileira protege os clubes que são maus pagadores, por exemplo, deveria, pela FIFA, supostamente, se o clube deixar de pagar 3 meses de salário, o jogador pode rescindir o seu contrato de maneira unilateral. Mas isso nunca acontece. Assim, é muito raro. Nunca é difícil de dizer, mas quase nunca acontece. Justamente porque o clube que não está pagando, ele tem esse poder, no fim, de não dar o certificado de transferência. Então, obriga o clube que quer contratar o jogador, como o Bonsa falou, a negociar isso com o clube que está com irregularidade. E esse caso é um caso muito bom para explicar isso, porque é um caso que os clubes russos fazem muito isso, né? Isso é muito comum, de tentar baixar o salário à força e tudo mais. No caso do Brasil, muitas vezes, isso pode acabar mudando um pouco como os clubes fazem, porque a gente sabe que clubes da Série A, clubes ricos, clubes grandes, clubes de torcida de milhões, deixam de pagar salário por 3, 4, 5, 6 meses. Isso não é incomum. O que eles usam de justificativa é que não é o salário, é direito de imagem e tal. E no fim o jogador entra na justiça, muitas vezes acaba ganhando, mas demora anos. E para ser liberado para jogar em outro clube, precisa de uma negociação. Normalmente acontece isso que o Bonsa falou. Vem o clube e acaba pagando ali algum dinheiro para esse clube liberar, né? E normalmente acontece muito aqui no Brasil do jogador ter que abrir mão de uma parte da dívida que o clube tem com ele para que ele possa jogar em outro lugar. Então o clube deve 3 milhões de reais para ele aceita receber 500 mil para poder jogar. E essa é uma decisão que pode mudar isso, porque pode permitir que o jogador troque de clube e continue o processo contra o clube anterior, porque ele não depende do certificado de transferência da FIFA, né? Que esse clube tem o poder de emitir. Então isso é algo que eu acho que pode mudar. Claro que pode mudar muito, porque tem clubes na Europa também, que também atrasam salário, que também tem condições de treino que a gente já viu serem questionadas, por exemplo, de jogador treinar à parte, né? Existe uma disputa em alguns casos de jogadores que são colocados para treinar com o time B, né? Ou time de juniores, enfim, times que não são o time principal.
Isso já deu ganho de causa, mas normalmente acontece isso. O jogador fica treinando à parte, ele entra com algum tipo de processo, alguma reclamação no sindicato. Lá tem sindicato, né? Aqui os jogadores não gostam muito, mas sindicato é importante. E aí, só que para acelerar o processo e ele poder ser liberado, muitas vezes se entra num acordo. Acho que pode ter uma implicação muito grande aqui na América do Sul, até mais imediata. Talvez na Europa demore, digamos, um tempo a mais para essa adaptação, mas eu diria que se isso começar a acontecer, se isso chegar na última instância, no Brasil vai ter muito clube perdendo jogador porque atrasa salário, porque aqui é método, né? Não entra no planejamento, não pagar salário e não pagar imposto, né? Esse caso especificamente é sobre o certificado internacional de transferência, né? Não tem nenhuma... Sim. Não tem informação sobre como é que funcionaria entre clubes da mesma liga, né? Imagino que tem algum tipo de certificado também, né? Então, talvez isso seja transferível, só que não tem informação sobre isso, porque o caso é sobre uma transferência internacional. E outra coisa, Lobo, não só botar para treinar separado, ou não pagar salário, né? Ou não pagar direitos de imagem, né? Que a galera adora fazer também, né? Porque a lei fala sobre salários, então se você atrasa 3 anos de direito de imagem... mas e invasão a CT? Também dá pra você enquadrar, né? Como justa causa. Que aconteceu no Sporting lá, lembra? Exato. No Sporting já aconteceu. E eles, na Itália é bastante comum também. Na Itália é bastante comum. O William Carvalho saiu, o Rui Patrício saiu. Vários jogadores importantes do Sporting foram... E o Sporting, assim, a Roma, recentemente, atacaram o carro do jogador, do Pellegrini. Roubaram, sequestraram o carro do Spalletti. Se eu não me engano, o Sporting recebeu indenização em alguns desses casos. Não receberia, né? Se tivesse esse rolê. Mas aqui no Brasil isso também acontece, né? Como a gente estava falando do futebol sul-americano. Às vezes tem os protestos lá, que invade CT, que faz todo o negócio. Também dá para enquadrar nisso, né? Então causa uma instabilidade bem grande. Aguardaremos. Veremos no que vai dar, mas me incomoda bastante essa subjetividade de fato, né? O que é a justa causa? O que causa a justa causa? É uma subjetividade que vai fazer... Enfim, porque economia, lei, tá ali, né? Já tá escrito, já existe, mas tem uma subjetividade aí que pode ser a parte mais difícil desse processo. O podcast Meio Campo tem o apoio da KTO. KTO.com é o endereço. Eu sugiro que você faça apostas esportivas na KTO. KTO apoia a comunicação independente que a gente produz já há um tempão. Até porque está regularizada, né? Está regularizada, foi uma das primeiras a se regularizar. Mostra publicamente a sua preocupação com a regularização do meio em que ela atua, assim como a gente aqui, ao fazer o merchandising para a KTO, faz a lembrança sempre para você: não se permita apostas com sintomas de vício, de ansiedade, mau humor, tá distraído, tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Cara, não é para isso que o site está ali. Aposta esportiva é para você se divertir, para brincar, para complementar a sua experiência com o jogo, com o esporte que você está vendo ali. Não é para você colocar em risco um dinheiro que você não pode perder, por exemplo. Então, se é na boa, se é para se divertir, se é tranquilo, KTO.com. Bonsa e Lobo trazem dicas toda sexta-feira para você tentar ganhar um churros, que hoje custam R$6, R$7. Dá para ganhar um churros com as dicas do Lobo e do Bonsa. Não sei se dá, né? Mas vamos lá. A gente tenta. Eu fui tomando aqui, mas não sei se o Bonsa ia falar, mas agora já foi, né? Fiorentina e Milan, mais de 2,5 gols, tá pagando 1,70. Bom jogo, hein? Fiorentina e Milan, domingo. Acho que é um dos melhores jogos da Série A nesse fim de semana. Fiorentina e Milan é um confronto interessante porque a Fiorentina é um bom time e o Milan é um bom time que não joga bem, né? A gente até pode falar um pouquinho disso daqui a pouco. Aston Villa e Manchester United. A vitória do Aston Villa tá pagando 2,22. O Aston Villa ganhou do Bayern de Munique e o Manchester United é o Manchester United, não precisa de explicação. Tá pagando 2,22 para jogar em casa o Aston Villa. Barcelona e Alavés. O Barcelona tá avassalador na Liga Espanhola. Perdeu até no último fim de semana para o Osasuna, mas é um time
muito equilibrado. O Hansi Flick rapidamente colocou o time na linha. De novo goleou nesse meio de semana pela Champions. Vai pegar o Alavés. E vitória do Barcelona tá pagando 1,57. Não é o retorno dos sonhos, mas 1,57 uma vitória em casa do Barcelona que ganhou quase todos os jogos é muito interessante. Então, essas 3. Bom, eu também tinha separado Villa e Manchester United pelos mesmos motivos do Lobo, né? O Villa é um bom time e ele joga contra o Manchester United. E outros 2 jogos que eu peguei aqui é West Ham 1,71 em casa contra o Ipswich, que não perdeu tanto assim até agora, né? Embora também não tenha ganhado. O West Ham é só um time melhor e joga em casa, né? Então acho que é uma cotação um pouco alta. E também achei um pouco alto o 2,28 do Newcastle contra o Everton, que o Newcastle, né, é um time que vai brigar mais em cima da tabela, tem mais recursos. E o Everton, embora tenha dado uma melhorada nas últimas 2 rodadas, é um time bastante fraco e que nesse começo de temporada está tendo vários problemas. KTO.com, um beijo, um abraço pro time da KTO. Só aposte aquilo que você pode perder. Aposte com responsabilidade e sem ansiedade, sem vício. Peça ajuda, não tenha medo de pedir ajuda se você estiver se sentindo viciado. Perfeito? Ô, Bruno Bonsante, aproveitando que você molhou o bico, passa a régua aqui comigo sobre Champions League, porque a gente falou sobre as goleadas, deu alguns destaques, mas são 36 jogos, né? Assim, é muito jogo, então evidentemente alguma coisa a gente não conta, mas passa a régua aqui com a gente, o que a gente não falou. Tem, por exemplo, o Aston Villa, o Bayer Leverkusen a gente precisa estar de olho, é uma das boas histórias pra gente ficar de olho na temporada. Afinal é o atual campeão alemão, né? Não. Inclusive, e acabou, né? Acabou a invencibilidade, né? Que pena. Uma hora ia acabar, que né? Que pena, que lamentável. Passa a régua pra mim. Acho que vale dar um destaque maior pro Aston Villa, porque foi uma cena muito bonita, né? Foi um jogo muito, muito marcante, né? O retorno de um campeão europeu repetindo o placar, né? Da final. Exato, repetindo o placar da final, e acho que durante muito tempo quando a galera falava, mas Nottingham Forest tem que voltar, blá blá blá, a gente pega o pé do Nottingham Forest, mas pelo mesmo motivo de Jesus Cristo e Los Hermanos, né? O problema são os fãs, mas assim, porque é um time legal, mas assim, o grande mesmo, clube tradicional mesmo, que estava meio embaixo nessa última década, foi o Aston Villa, né? Que é um clube da 2ª maior cidade da Inglaterra, é um clube que já ganhou o campeonato, que também já tinha ganhado a Copa dos Campeões, e que tem a capacidade de criar, né, um ambiente como o Villa Park nesse jogo contra o Bayern de Munique, né? Que teve até fumaça, né? Teve, que para a Europa é um negócio assim, o maior clima possível. E tinha uma torcida muito apaixonada, o estádio estava lindo, né? Muita galera muito vibrante com o jogo. E o jogo teve essa curiosidade de ser a mesma final e que o Aston Villa conseguiu ganhar. Embora o Bayern de Munique também tenha jogado bem, né? Acho que foi uma coisa parecida também com o jogo contra o Leverkusen, que a gente falava do real nível desse Bayern de Munique do Kompany. Não saiu com a vitória, mas acho que fez um bom jogo. O Aston Villa, que é treinado por... uma coisa com o Aston Villa é que além da torcida e além da instituição, é um time que tem muita cancha também nos seus jogadores e treinador, né? É um time treinado pelo Unai Emery, que é um dos melhores treinadores em nível de futebol europeu dos últimos anos. Você tem caras como o Paul Torres, que jogou semifinal de Champions League, né? Você tem mesmo o Tielemans, que chegou numa final de campeão da Copa da Inglaterra. Teve um Leicester ali que 2 vezes chegou em 5º lugar, né? São jogadores que estão acostumados também a grandes momentos. E pegaram o Bayern de Munique no contra-ataque, pegaram o Bayern de Munique no contrapé, né? Foi um jogo mais dominado pelo Bayern de Munique, mas o Aston Villa foi muito eficiente na defesa, principalmente nos contra-ataques, e conseguiu uma grande vitória, e uma vitória importante porque o Aston Villa é um desses times que está no meio do caminho, né? Está numa posição ali meio intermediária de coeficiente e não tem muitas vitórias automáticas até o fim do campeonato, né? Pega o Clube Brugge fora e pega o Celtic em casa, que são os 2 jogos mais acessíveis. O Bolonha em casa também, eu acho. É mais acessível, mas eu daria mais chances pro Bolonha do que para esses outros 2. Eu acho que é possível sim, nesse caso, rolar um empate ali.
Você pega a Juventus em casa, pega o Leipzig fora e pega o Mônaco fora, né? Então é possível que ganhe só mais 2 jogos, por exemplo, embora tenha capacidade também de tirar pontos nos jogos mais difíceis. Então ter começado com uma vitória contra o Bayern foi sensacional. Sobre isso da tabela é interessante, né? Como você pegar o Mônaco acaba sendo um azar, porque o Mônaco é um time que vem do pote 4, você pegar o Clube Bruges é uma sorte, porque é um time que, ainda que tenha boas campanhas recentes em Champions, vem do pote 2. Desse jogo, 2 personagens também. Um é o Emiliano Martinez, que acho que fez também sua estreia em Champions em um jogo enorme, né? Eu até fui ver, assim, ele tinha disputado a Champions antes 2 jogos na época do Arsenal, né? Na época que ele era reserva do Chesney e tudo isso, mas assim, essa foi o jogo da Champions que ele se apresenta para a Champions, né? E de que maneira brilhante. E o John Duran também acho que merece todas as menções, porque tem sido um cara repetidamente decisivo nessa temporada, saindo do banco e fazer um gol por cobertura no Neuer. Assim, por mais que a gente saiba que o Neuer jogue adiantado, é algo raríssimo e é algo que ele vai... Você achou que tem um pouquinho ali de... Putz, o Neuer tá um pouco velho, né? Porque ele sempre fica, né, nessa posição adiantada, mas ele conseguia... Tipo, eu não lembro dele tomar esse tipo de gol, né? Ele voltava, ele tava mais ligado, ele conseguia meio que antecipar. Eu fiquei um pouquinho com a sensação de, tipo, não sei se 5 anos atrás o Neuer tomava esse gol. Não, acho que foi mais de leitura da jogada mesmo, porque pelo que eu percebi revendo o lance, ele fica indeciso para sair, né? Até por conta da cobertura do Upamecano no lance. Então, acho que isso acaba gerando o problema, não necessariamente por questão de velocidade, é que ele fica perdido no meio do caminho e aí ele não tem necessariamente um salto, não é que ele vai saltar que nem, sei lá, o Michael Jordan para conseguir buscar aquela bola que foi bem colocada. Então, acaba conduzindo a isso. Aí dos outros jogos também acho que vale uma menção especial, sobretudo ao Juventus e Leipzig, porque foi o jogo da rodada. Assim, para mim é difícil, né, a gente escolher entre tantos jogos ofertados e, por sorte, foi o jogo que eu escolhi para ver na quarta-feira, junto com o Bayern e Aston Villa, e foi um jogo que compensou muito, né? Por mais que a gente veja depois as partidas, ver esse jogo da Juventus e Leipzig ao vivo, com tudo que aconteceu, foi muito interessante, né? Porque a Juventus precisou queimar 2 alterações do primeiro tempo, precisou queimar alteração por expulsão de goleiro, então ficou muito encaixotada naquilo que ia decidir, mas contou com uma atuação gigantesca do Vlahovic, gigantesca do Francisco Conceição, gigantesca do Kalulu, para buscar um 3-2, uma virada que era improvável com 1 a menos, diante de todas as circunstâncias e diante de um Leipzig que jogou muito bem, né? Então, uma atuação enorme da Juventus merece destaque junto com outras, né? Lille merece um destaque por ter ganhado do Real Madrid, que ainda não se encontra, o Arsenal, que foi senhor do jogo contra o PSG, nesses 2-0, né, que era o jogo talvez com o grande peso da rodada, assim, por questão de representatividade dos clubes, e o Arsenal se mostrou um time muito mais maduro, mas esse jogo da Juventus foi bastante especial, assim, pela forma como o jogo se conduziu e pela forma como o time do Thiago Motta foi bastante corajoso para conseguir essa vitória por 3-2, mesmo tomando sufoco também. Perfeito. Enquanto isso, no campeonato italiano, pênalti para o Napoli, gol do Napoli 2-1 sobre o Como, que foi assunto aqui. O Gabriel Casnati fala aqui pra gente, grande campanha do Como até agora, 5 jogos fora e 2 em casa, e tá dando pinta de que tá habilitado para seguir no Calcio, para seguir na Série A. Veremos. O campeonato gastou muito para isso. Gastou muito para isso, e o campeonato tem longuíssima caso de time duração. que sobe e gasta muito. E o gol do Como foi do Strefasa, né? Um belo gol. O brasileiro Gabriel Strefasa bateu cruzado de fora da área, né? O Alexandre Leal pergunta se eu ganhei churros nas últimas dicas do Bonsa e do Lobo na KTO. Não, eu perdi aquela do Manchester City, né, Bonsa? Mas depois não fiz mais porque eu não aposto futebol, não. O meu esporte de aposta não é o futebol, é outro esporte. Mas aí fica para as minhas dicas do churros numa outra ocasião. Vamos falar de Copa do Brasil rapidinho. Rapidinho não, o tempo que a gente quiser falar sobre, mas é que os jogos já foram na quarta, né? A gente está aqui na sexta-feira, então a gente tem mais um olhar para frente do que um olhar tático para os jogos. O fato é que os times da casa fizeram partidas bem melhores
do que os visitantes, mas os placares não refletem isso. Eu acho que é o melhor cenário de um mata-mata, quando um time tem a vantagem de 1 gol e o outro tem a vantagem de jogar em casa o jogo da volta. Se não fosse a CBF atrapalhando e atravancando a conversa de bola, esses 2 jogos de volta seriam maravilhosos ainda mais. Me parece que serão. São Januário vai estar bonito, Itaquera vai estar bonito. Tem gente que acha, viu, Matias, que não gostou do bolo, aí você pega a farinha, troca a farinha, compra uma outra marca de farinha, põe a farinha e o bolo fica pronto. Gente, Felipe Luiz não é mágico. Não existe isso. Os métodos impressionam. Mas os métodos impressionam, as pessoas gostaram dos treinos, tá? Mas, gente... Lembra o Jorge Jesus. Tem que ter calma, porque depois de amanhã, o Flamengo joga mal e também não quer dizer nada. Né? Se o Flamengo jogar mal nesse sábado, também não quer dizer nada. Então, mas tem passo a passo. Tem uma questão, acho que mais objetiva, que o jogador corre pelo treinador. Isso acontece. E a postura do Flamengo estava diferente. E tem uns caras que a gente sabe que o Flamengo tem 3 treinadores por ano, porque é tal de nariz torcer pra cá, torcer pra lá, né? E não só corre pelo treinador, mas corre contra o treinador também, né? Então, tipo, a troca de treinador, né? Muitas vezes gera a galera ficar mais leve, mais feliz, né? Mais soltinha. E eu notei muito isso do Flamengo nesse jogo contra o Corinthians. Além de um entrosamento ali, né? Natural de muitos anos com um time mais ofensivamente que tinha Gerson, Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, né? São caras que estão jogando juntos no Flamengo há muito, muito tempo, com o Felipe Luiz ali. Então, acho que teve esse senso de familiaridade do Flamengo, teve essa leveza. E eu não sei como que ganhou só por 1-0, porque jogou para muito mais do que isso. Acho que o placar, no fim, ficou muito melhor pro resiliente Corinthians do que pro Flamengo, né? Que deveria ter ganhado por mais, em parte por causa do Hugo Souza, que fez várias defesas boas, embora no gol... Que treinou muito contra esses jogadores, né? Contra esses jogadores. Ele era o goleiro reserva, então ele... Basicamente, exato. Que acho que deixou um latifúndio no canto dele, né? Para aquele chute do Alexandre, acho que não foi tão bem ali. O Alexandre ele não conhece muito bem. O Alexandre não. Tá chegando mais recentemente, né, no Flamengo. Mas acho que o balanço geral desse jogo foi isso, né? O Flamengo... difícil você dizer, não, agora vai melhorar definitivamente para sempre, com base em um único jogo, mas você teve ali um efeito de novo técnico, um efeito de um técnico que os caras gostam, e mesmo assim o placar permite perfeitamente, né? Acho que eu não acreditei, né, quando teve, acho que, respostas bravas a um tweet com o Ramon Dias dizendo que dá pro Corinthians ganhar o jogo de volta por 2-0. Tipo, eu acho que dá, né, gente? Não é um absurdo que isso aconteça. Acho que o Flamengo é favorito para passar porque é um time melhor, mas o Corinthians pode ganhar um jogo em casa contra o Flamengo. Não é impossível, não seria nada fora do normal. E quanto ao Corinthians, é difícil o diagnóstico, viu? É difícil de analisar, porque é evidente que o Corinthians está alto astral. É evidente que as coisas estão tão legais pro lado do Corinthians, no sentido... relação com o torcedor, no sentido otimismo, você vê que a relação tá legal. Só que em campo a relação não tá legal. O Corinthians jogou bem contra o Fortaleza e mais uma ou outra vez, né? Então é interessante porque assim, não tá em compasso. O otimismo do torcedor, a sensação boa que o torcedor tá tendo, que o time tá junto, que o Ramon, que o Memphis... na hora que a bola rola, cara, o Corinthians fez um segundo tempo segundo tempo razoável, mas, cara, são 4 jogos seguidos em casa agora. Internacional e Atlético pelo Campeonato Brasileiro, diante da vitória do Fluminense ontem, a maneira como a tabela está se mostrando agora. Pensar que quase todos os clubes que estão na frente têm jogos a menos, né? Então, já tem a pontuação acima e podem ainda aumentar essa diferença, né? Exatamente. E quanto a Vasco da Gama, senhores, esse otimismo todo que o corintiano exibe, apesar do que o campo às vezes mostra em contrário, a gente sabe que São Januário é sempre uma festa, São Januário quente, é uma semifinal que o torcedor do Vasco talvez seja o mais carente dessas grandes torcidas no momento para jogar uma decisão, mas, cara, foi muito dominado, né?
foi muito dominado pelo Atlético Mineiro. Queria ouvir vocês sobre o Vasco. Uma das coisas que eu acho que o Vasco pode comemorar, eu acho que mostrou, pelo menos, ser competitivo. Eu acho que o Atlético foi bem melhor no jogo, mereceu a vitória. Mas acho que teve jogo, assim, teve jogo. O gol do Felipe Coutinho é um golaço, né? Acho que, aliás, os gols desse jogo foram golaços, né? Todos os gols foram muito bonitos. Acho que o Atlético já era favorito no confronto, né? Mas o Vasco eu acho que tem melhorado. Vencer, é possível vencer em casa, ainda mais na diferença mínima. É sempre possível, para pelo menos levar para os pênaltis. Acho que está totalmente dentro do jogo. Acho que vai ter que melhorar em relação ao rendimento em campo pro segundo jogo. Acho que também a postura deve ser um pouco diferente no jogo de volta. Acho que o Atlético... Era esperado que o Atlético tentasse abafar, né, e tudo. E o Vasco, acho que por ter aberto o placar, talvez tenha adotado uma postura, acho que precavida demais até. E acho que tem uma parte disso que é mérito do Atlético, de não conseguir, aliás, de não permitir que o Vasco tivesse muitas saídas para chegar ao ataque. Mas acho que o Vasco tem razão para ser otimista. Não é um placar. Se tivesse perdido por 2 gols de diferença, eu já diria que é muito difícil. Mas 1 gol de diferença eu acho possível. Vai ter que melhorar nesse aspecto de conseguir dar mais saída. O meio-campo do Galo foi mais combativo, conseguiu fazer melhor esse trabalho. Mas acho que é possível. Eu acho que é diferente da situação do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, pelo rendimento, eu acho que tem mais condições de vencer o Flamengo do que o Vasco venceu o Atlético. Embora seja a mesma diferença de gols, né? Eu acho que o Corinthians tem mais otimismo. Mas não é nenhuma tarefa impossível para o Vasco vencer por 1 gol de diferença em casa e levar a disputa para os pênaltis. O Atlético Mineiro foi melhor, mas não foi um massacre também, né? Não é que era para ser 4-0 para o Atlético e foi 2-1. Então... Acho que tem jogo. E pro Vasco, se a gente pensar no histórico do Vasco dos últimos anos, eu acho que isso já é alguma coisa. Não é de se jogar fora. Não jogava uma semifinal de Copa do Brasil desde 2011, né, quando se sagrou campeão. O Lobo imaginou, né, o cenário das penalidades, né? O Vasco já passou, né, por essa instância em fases anteriores nessa edição, né? Então é um cenário, né, que ele já está acostumado, né? E eu acho que o Galo tem também a questão, né, da concentração, assim, né? Porque também vai ter, né, a Libertadores, né? Enquanto o Vasco está muito mais focado na conquista da Copa do Brasil. Eu ainda não vejo o Atlético Mineiro tão coeso assim. Eu acho que é um time muito desequilibrado, porque tem um ataque fantástico, mas a defesa bate muito a cabeça, né? O lance do gol do Vasco é um sintoma disso, mas quando reage, né, ofensivamente, é um time muito difícil de ser batido. Então vejo um cenário bem aberto, né, para o jogo de volta para São Januário, mas eu acredito até que o Vasco pode surpreender e chegar a essa decisão. É interessante também olhar assim como os 2 jogos eles tiveram desenhos diferentes, né? Esse jogo do Vasco e Atlético Mineiro, por exemplo, foi um jogo mais fechado, mas teve, acho que, detalhes técnicos que fizeram muita diferença no jogo, que foram bem bacanas, né? Assim, a maneira como o gol do Vasco foi anotado pelo Coutinho, assim, a maneira como ele consegue desmontar a defesa, e a reação do Atlético Mineiro dependendo muito do Arana, né? Assim, a finalização do Arana no primeiro gol é um negócio espetacular, e o próprio cruzamento dele, né, junto com a movimentação do Paulinho também fizeram a diferença. Já o Flamengo e Corinthians foi um desenho totalmente oposto, né? Que foi um jogo, acho que não teve necessariamente essa questão dos momentos técnicos no jogo, mas foi um jogo que ofereceu muito mais até por intensidade, né? Uma intensidade regida pelo Flamengo, que foi um time que
foi muito mais agressivo do que se via com o Tite, né? E acho que essa é a grande diferença, porque o Flamengo, se algo que eu tinha falado no programa anterior, que um dos grandes problemas do Tite era a falta do time ter essa velocidade para aproveitar o momento ofensivo para finalizar. Dessa vez o Flamengo foi muito agressivo, né? Arriscando bastante, buscando associação pelos lados, funcionando de maneiras diferentes nos dois lados de campo e também buscando recuperar essa bola o quanto antes, mas também o Flamengo que deu espaço ao Corinthians, né? E ainda que assim, analise esse jogo como uma vitória do Flamengo que poderia ter sido mais ampla pela quantidade de chance que o Flamengo criou, o Flamengo também deu algumas oportunidades muito claras para o Corinthians que não aproveitou, né? Foram pelo menos 3 ou 4 chances do Corinthians durante a partida que poderia ter rendido o empate. E aí a grande questão pro Flamengo talvez seja essa também no retorno, né? É como o time vai desempenhar essa questão de intensidade, porque tudo bem que é o primeiro jogo com um novo treinador e não teve necessariamente esse ritmo todo durante os 90 minutos. Mas fica uma questão sobre a própria capacidade dos jogadores, né? Que faziam esse tipo de trabalho com o Jorge Jesus, mas muitos deles estão 5 anos mais velhos, né? E fica um pouco de dúvida se eles vão conseguir desempenhar nessa intensidade. Alguém que pode crescer nesse sentido e que já achei que foi muito bem nesse jogo, embora não tenha sido mais comentado, foi o De La Cruz, né? Que teve um início muito bom no clube, caiu depois, mas nesse jogo ele foi particularmente importante, até pela questão de movimentação ali que existia no time, a própria ocupação do lado direito com o Gerson e essa necessidade de associação e movimentação, acabei achando que foi um movimento importante dele para ajudar esse funcionamento do Flamengo, mas de fato é um cenário aberto também, porque fica uma interrogação sobre o funcionamento do time, que mesmo jogando bem também deu brechas para um possível empate do Corinthians. O podcast Meio Campo está no seu final. São 15 horas de sexta-feira, a gente vai se mandar. E segunda-feira a gente volta com uma edição nova. Valeu, Mate. Valeu, até segunda-feira, 17 horas, ao vivaço. Bruno Bonsante, tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que um dos efeitos, talvez, acidentais dessa nova Champions é que reduziu bastante, pelo menos a atenção às outras duas competições, né? Que era algo que ia crescendo, né? Principalmente na Liga Europa, desde a criação da Conference. Agora é muito difícil, né? Assim, você já tem os 18 jogos os 18 jogos na segunda e na sexta, na terça e na quarta, e ainda tem mais 35 na quinta-feira, né? Que sempre foi um dia muito lotado, mas e acho que não só a atenção dos jogos, né? Mas se a gente acha arrastado na Champions normal, ou pelo menos acho que será, na Liga Europa também, é difícil você saber qual que é a implicação de uma derrota da Real Sociedade pro Anderlecht, sabe? Então acaba ficando nisso, e o Manchester United de Porto foi divertido. Isso eu posso dizer para vocês, que me causou diversão. E o Bruno Fernandes foi expulso pelo segundo jogo seguido também. Valeu, Lobo, até mais. Valeu, vou deixar aqui uma dica e uma propaganda do meu canal e do Bonsa. O Bonsa falou já sobre o FM25, então se você gosta de Futebol Manager, Bonsa já publicou um vídeo, e hoje eu também publiquei um vídeo sobre como comprar, passando por várias plataformas e dando dicas. Se você não joga faz muito tempo porque você acha que ficou muito complexo, eu te digo qual é a versão melhor para você jogar e você conseguir gostar do jogo. Porque a versão de PC, que é a que eu e o Bonsa jogamos, por exemplo, ela é realmente para bem iniciados. Normalmente ela não é muito, digamos, não é muito fácil para quem quer começar e não joga há muito tempo. Inclusive eu falo sobre por que a versão 25 vai mudar, porque tem a ver com isso também. Ela tentar se tornar mais fácil de ser compreendida, né? Mas eu conto lá no meu vídeo sobre onde comprar, que versão comprar se você não joga faz tempo. Tem versão grátis que vai estar disponível aí, por exemplo, se você tem o Game Pass. Então, se você gosta de Futebol Manager, está interessado no Futebol Manager 25, eu falo sobre isso lá. E já siga o canal do Bonsa, porque ele sempre conta boas histórias. O Bonsa é um bom contador de histórias. E tem quem for apoiador do Bonsa lá, você vai poder
tomar as decisões que o Bonsa não tomou. Se você acha que o Bonsa errou nos saves dele, não fez o que tinha que ser sido feito, os membros agora têm acesso aos saves. E aí você pode fazer o que ele não fez. Então eu achei bem legal essa ideia do Bonsa aí. Então, tem os links na descrição se você tá no YouTube. Então, chega mais. Vai lá no meu canal também, que eu falo de vários outros jogos que não são Futebol Manager, mas fica aí a dica. Até segunda-feira. Valeu, Leandro Stein. Beijo. Beijo, e só sobre o que o Bonsa falou, eu acho que tem um grande ganho para a Liga Europa e para a Conference, que vai ser especialmente nos mata-matas. O fato de não ter repescagem da Liga acima, isso vai ser bem interessante. Não teremos mais um Sevilha multicampeão, porque não vai ter mais essa possibilidade dele ir mal na Champions e ser repescado para ganhar a Liga Europa. Mas os campeonatos girarem apenas ao redor de si mesmos, isso acho que tende a fortalecê-los, pelo menos a ter um pouco mais de percepção sobre a qualidade dos times que estão participando dessa fase de classificação. Mas é muito difícil de acompanhar, especialmente por não existirem mais grupos, né? A falta de grupos acho que tira um pouco a nossa referência do que vai acontecer, e eu fiquei com um pouco de dificuldade disso, por exemplo, na Conference, ainda mais por ser a primeira rodada. Seu olhar acaba naturalmente guiado pelos times fortes das grandes ligas, né? Ainda mais que são, sim, várias histórias diferentes. Na Liga Europa, como tem muito time das ligas grandes, você ainda tem um pouco mais de percepção ao redor deles para entender o que são as surpresas, o que está surgindo. Mas a Conference acho que vai ser mais difícil de acompanhar, mesmo sendo menos rodadas, né? Vamos lembrar que a Conference também são 6 rodadas ao invés de 8, como na Champions e na Liga Europa. Mas, enfim, coisas para a gente ir aprendendo juntos durante as próximas semanas. Valeu, gente. Até segunda. Você fala que nem transmite mais tudo também, né? Também tem isso. Não tem isso aí eu tô puto, eu não vou falar, porque ontem eu queria ver Atlético Bilbao e... Enfim. Boa questão. Por que a Cazé TV não tá transmitindo todos os jogos? Não tem sentido. Ninguém veio explicar isso ainda. E bota assim, bota o jogo com o som local, a transmissão em inglês. Que a ESPN fazia, né? É óbvio que é muito custoso transmitir tanto jogo, mas deixa só o sinal lá, não precisa deixar narrador, comentarista. E eu quero algum de vocês com tudo na ponta da língua sobre a final do futsal. Votem antes, votem depois. Meio-dia, né? Mas meio-dia assistam a final. Copa do Mundo de Futsal Brasil contra a Argentina. Segunda-feira eu vou perguntar para vocês. No Uzbequistão. No Uzbequistão. E aí a gente conversa sobre o possível hexa da seleção brasileira. Já que a gente não consegue juntar 11 caras para ganhar uma Copa na grama... 5 é mais fácil. Pelo menos a gente juntou 5 aí para jogar uma finalzinha. E joga com vários outros compatriotas. Inclusive. E que loucura, né? É óbvio. Mas, gente, é óbvio que tem que ter na Olimpíada futsal. Não vou nem falar do beach soccer, que também tem que ter, mas tudo bem, é um esporte menos consolidado, vai. Pelo amor de Deus, não ter. A explicação é que tem um número limite de atleta. Aumenta o limite. Não é essa. A explicação é que a FIFA não quer. Mas a FIFA já tá reconsiderando, né? Tem que reconsiderar. Vai mentir para mentiroso? Mas basquete de 3 pode, né? Ela não quer colocar... Pode. É porque a FIBA não é muito protecionista nisso, né? Mas é que a FIFA não quer que o torneio mais importante de futsal seja na Olimpíada, assim como ela faz com o futebol, né? Futebol de campo, no caso. Então, basicamente, ela não quer colocar azeitona na empada do COI. É por causa disso. Gente, segunda-feira estamos de volta. Vocês fiquem agora com a porrada que vale. A porrada do Super Fight.